você tem dias que são colocados na mídia, comercialmente para nós, que são dias que você não reflete sobre o dia. Você reflete sobre como que você vai comercializar naquele dia. Né? Não tem nada contra isso. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, numa sociedade que não tem consciência crítica, esses dias passam geralmente como festas, como dias comemorativos. Dia do índio, bububu, tradicional. Aí caía na prova lá, mesmo quando eu fazia séries, os primeiros anos lá do ensino fundamental, ainda se cobrava. Qual que é o dia do índio? Qual que é o dia da árvore? O dia não sei o quê, o dia não sei do quê. Não tem dia para isso. O índio tem que ser respeitado todos os dias. Da mesma forma, o papel da mãe, do pai, ou para quem é cristão, no caso, o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, né? Mas muitas vezes a gente entra dentro do sistema econômico que faz com que você veja aquele dia como um dia para consumo. Se você não compra um ovo de chocolate, parece que você está fora da Páscoa. Não é? A gente faz isso, a gente enquanto sociedade, me coloco dentro dessa sociedade. Se a gente não compra um presente de Natal, parece que a gente não vive o Natal. Né? A essência dessas datas, elas ficam no segundo plano. Porque no primeiro plano, o sistema capitalista podre que a gente vive, nos coloca a pensar que a gente sempre tem que estar olhando para o primeiro objetivo dessas datas comemorativas, que é justamente você consumir, você, enfim, dar uma outra conotação socioeconômica para essas datas. Por muito tempo na escola, né? Dia do índio. Aí você fazia teatro para falar do índio, né? Cada um vinha com uma flecha, brincava. Cocar, essas coisas aí. Primeira coisa, moçada. Isso aqui já é uma ofensa ao índio. Quem chama o índio de índio somos nós. O índio mesmo, ele se acostumou a ser chamado de índio porque não é índio. Índio já é uma conotação dominante sobre esse povo. Né? Se a gente voltar lá nas expansões marítimas, das grandes navegações, que o homem branco, dominador, tinha o interesse de chegar às Índias, porque ele ia estabelecer rotas comerciais, né? Ele conseguiria lá o cravo, a canela, as especiarias que serviam para conservar alimento na época. Quando o Colombo chega na América, se depara com os povos nativos que aqui existiam, que existem ainda, pelo menos, uma quantidade pequena deles, ele achou que estava chegando na Índia, e aí, os índios. Ele, que índio? O índio mesmo não se chama de índio. Índio é quem chama o índio de índio. Né? Verdade. Olha só, da mesma forma, chama do quê? Da mesma forma que, por exemplo, você pega a sociedade de um país. Você pode pegar a sociedade de qualquer país, eles não são iguais. Tá? O índio se chama do quê? Caigangue, Xetá, Guarani, Carijó. Só que aí vem a questão. Há um desconhecimento por parte da sociedade como um todo dessa grande diversidade cultural entre eles. Da mesma forma que se você chamar um turco de árabe, ou um árabe de turco, ele não gosta. Porque você olha para um lado do mundo e coloca todo mundo dentro de uma mesma panela. Se vocês forem estudar, e vão fazer isso possivelmente durante o ensino médio, diversidade cultural desses povos, vocês vão perceber, por exemplo, que o caigangue, entre aspas, o índio caigangue, ele tem uma rivalidade muito grande com o tupi-guarani. Se você colocar dentro de uma sala de aula tupi-guarani com caigangue, eles não ficam juntos. Porque há uma diversidade cultural, há uma diversidade de linguagem. A ignorância social como um todo, e eu estou usando aqui para os indígenas, porque a gente sofre desse mesmo problema. Então, quando a gente desconhece que existe uma baita de uma diversidade étnica, cultural, linguística, com relação a esses povos,
que costumeiramente todos chamam de índios, a gente passa a acreditar que todos os brancos também são iguais, os negros são iguais, né? Você acaba uniformizando a sociedade. Isso é um perigo, gente, beleza? Então o que acontece, turma? Essa uniformização da sociedade, ou de grupos, é o primeiro passo para a discriminação e para o preconceito. Né? O que é o preconceito? Você julga sem conhecer. Ou você conhece superficialmente e coloca todo mundo dentro de um mesmo balaio. Né? E aí você começa a discriminar aquele grupo devido ao estereótipo de um ou de dois, e por aí vai. Eu trabalho em um lugar que nós temos lá espaços para educação, né, dos nativos, e eu estou falando isso porque eu passei isso na pele. Eles estudam em um colégio, os nativos, né, Guarani, Caigangue. O diretor da escola teve que colocar eles em salas diferentes, em dormitórios diferentes, porque eles dormem dentro do colégio. Porque da mesma forma que há rivalidade entre grupos de outras culturas, eles não admitem ser colocados dentro de um mesmo saco e falar assim, são os índios. O índio faz isso, o índio faz aquilo. Se você falar Oca, né, a gente estudou desde o começo, né? Oca são habitações indígenas. Oca é do Guarani. Se você falar para um caigangue que ele tem Oca, ele fica extremamente chateado, para não dizer outra coisa. Né? Porque existem diferenças. Oi? Ah, tem um nome lá, cara, que é bem da língua deles mesmo, mas não é a mesma coisa. Tá? Então, isso eu quero colocar, gente, porque muitas vezes, e já cansaram de falar isso, e eu passei isso na pele também, porque eu fui aluno de escola particular. Ah, você dá aula no almoço, um monte de papai. Esse é o estereótipo. Esse é o estereótipo. É ou não é? É o estereótipo social que coloca todo mundo aqui dentro de um mesmo balaio e fala assim, olha, essas escolas particulares aí, o pessoal tudo pai, tudo que quer o pai dá, a mãe dá, não tem objetivo na vida. Fala assim, desculpa, cara, acho que não é bem por aí. Eu tô lá há 10 anos, há um grupo heterogêneo em qualquer lugar que você vá. Se de repente tem gente que não dá a mínima, mas tem uma grande parcela que tem um foco, que tem uma meta, que tem um objetivo, que não pode ser colocado dentro de um mesmo estereótipo. E isso, infelizmente, é um câncer que a sociedade carrega. Nós, enquanto humanos, somos dotados de preconceito, seja contra uma característica ou outra. E quando você consegue evoluir essa tua consciência de considerar a pessoa o que ela é, não o que ela tem, porque na sociedade de hoje a pessoa vale o que ela tem no bolso. Se ela não tem nada no bolso, ela não vale nada. Estamos dentro de uma organização social que gera riqueza, que fala sobre individualismo e que julga as pessoas de acordo com aquilo que elas têm no bolso. Isso é um problema. Problema crônico, problema social. Né? E aí a gente pode resgatar, aí não precisa nem chegar no caso de ontem, que apareceu na mídia, nacional e internacional. Se você pegar casos por aí afora, como bem próximo a gente aqui, no Hospital Evangélico, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que está sendo apurado pelo Ministério Público, se parar, parou. Quer dizer, a vida humana hoje, infelizmente, dentro de um estereótipo, agora eu estou estereotipando mesmo, ela tem um valor capitalista. Onde aquele que de repente entra no hospital com um plano de saúde bom é tratado de uma forma, e aquele que não entra, se parar, parou. Isso assusta um pouco, né? Aí quando a Francis entra, vê tal, ainda fala, meu Deus, meus filhos estão por aí, quem vai cuidar dos meus filhos? Existe, dentro dessa sociedade de hoje,
uma preocupação que vem de todos, que não é a inteligência, moçada. Aqui todo mundo tem capacidade de desenvolver o seu grau intelectual e chegar a ser qualquer coisa na vida. A questão vai além disso. A questão é como você vai usar dessa tua inteligência para fazer um bem-estar social. Eu não tenho dúvida aqui que todos vão angariar funções, cargos, postos do mais alto calibre. Estão estudando para isso, vocês estão recebendo investimento para isso. Né? Acho que um problema no Brasil, quando se fala em educação, o governo sempre fala assim, gastamos tanto em educação. Você não gasta em educação, você investe em educação. Gastar é aquilo, você gastou, já era. Não, é investimento isso aqui. Educação pública, educação privada, por aí vai. Eu não tenho dúvida que vocês vão estar impostos em cargos e funções muito importantes, porque vocês têm um foco, têm um objetivo. Alguns já caiu a ficha, outros ainda não, outros estão caindo. Outros vão cair só no terceiro ano do médio, que eu acho que é um pouco tarde. Mas a grande preocupação é, beleza, foi investido isso em você se tornou um baita de um profissional, de uma profissional. Como agora você vai retribuir à sociedade esse investimento feito em ti? Qual é a sua ética? Qual é o seu conceito de solidariedade, de respeito? Né? E tudo isso passa não por uma leitura superficial da realidade. Quando a gente olha essas porcarias aqui, como Yahoo, IG, Rede Globo de televisão e tantas outras coisas, eles colocam pra gente uma superficialidade em cima de assuntos e educa o povo a pensar nessa superficialidade. Isso aqui que é um caso gravíssimo, juro para vocês, daqui a 2, 3 dias ninguém fala mais, como se não tivesse resolvido o problema. E aí muitas vezes, assim, professor, eu sei que a mídia no Brasil, muitas vezes ela simula tanto, Gente, a maior parte da mídia no Brasil é uma mídia que também pensa em uma mídia comercial. Mas assim, professor, Big Brother é uma porcaria mesmo, né? Pornografia, palavrão, não sei o quê, papapá. Tá, beleza. Concordo. Quem patrocina? Carrefour. O que mais? Fiat. Paraná. Banco Itaú. Guaraná Antártica. Entende? Vivo, TIM. L'Oréal, Grande. Sandal. Boticário. Ou seja, se existe aquela mídia comercial, ela existe porque tem quem financia isso. Esses programas de baixo nível só existem porque, além daqueles que assistem, tem quem financia. Então, além da crítica à Rede Globo de televisão, vamos pensar nessas marcas que estão no nosso dia a dia e vamos pensar nessa ética dessas empresas. Qual é a ética social de uma empresa que financia um programa que começava às 9h50 da noite, 10 horas, e que colocava aqui classificação indicativa 12 anos, e que assuntos que entraram nessa classificação indicativa de 12 anos, que você olha assim, puxa, isso aí devia estar passando para lá de meia-noite, horário adulto. Questões sérias, não é palavrão assim, chamou o cara disso, daquilo. Não, questões que envolvem uma sexualidade, não estou dizendo aqui que sexo não é bom, não é isso, mas que envolve uma sexualidade bizarra, que envolve um desrespeito principalmente à mulher, e aí você tem lá, e pior, não é que classificação indicativa de 12 anos, quem mais assiste? mas e outra, e você tem as crianças de realmente 12, 9, 10, 11 anos assistindo aquilo. De muitas vezes na madrugada, ainda mais agora nesse tempo que meu filhote, eu não deixo de dormir, mas eu sempre tenho o costume de ficar assistindo filme à noite, eu aproveito para corrigir prova, então. E aí passava os flashes, aqueles flashes lá do pessoal, quem sai do Big Brother essa semana, quem deixa de sair, não sei o quê. E apareciam os videozinhos das crianças assistindo o Big Brother, dando tchau. Aí você vai lá ver, a discussão era, outro falou que o outro tem um órgão sexual pequeno, ou um órgão sexual ainda para não ser pejorativo.
Aí você tem que pensar, mas que valor que é esse? Aí você fala, Rede Globo é Rede Globo. Não, mas a questão é a seguinte, vamos além disso. Quem financia isso? Eu, como cidadão crítico, eu vou consumir as marcas que eu vejo que financia esse tipo de valor social, e a gente faz isso. A gente faz porque a gente entra dentro de um sistema que a gente cega os nossos olhos. E na rua a gente não tem discussão sobre isso. Na televisão a gente não tem discussão sobre isso. Canais bons, é que é um saco assistir, porque muitas vezes são muito chatos. É difícil mesmo. Mas qual que é a audiência da TV Cultura? TV Cultura. Tem debates bons, eu não estou dizendo que você tem que... mas ninguém assiste porque ele não tem marca, ele não tem estímulo. Esses tempos atrás, o Faustão, pelo amor de Deus, o Faustão chamou a Carolina Dickmann para discutir a indexação da economia brasileira. Meu Deus! Carolina Dickmann, uma baita de uma atriz, bonita, ela estava lá no top da novela que ela estava fazendo. Então chame ela e vamos falar sobre a novela Carolina Dickmann. Agora, aproveitando o horário nobre, em que 60% dos televisores estavam no Faustão, você vai perguntar para a Carolina Dickmann a indexação da economia do Brasil? Está de óculos. Entende? Falta amadurecimento. E aí, ontem, assistindo isso, né, nos jornais Band, Record, Jornal Nacional, aparece lá. Estou colocando isso porque trabalhamos nesse primeiro bimestre com o conceito de território. E o que esses povos nativos querem nada mais é do que o seu território de direito. 400 nativos invadiram lá a casa, né, o palácio da Dilma, e falaram, escuta, queremos discutir o nosso território, porque sem território não há grupo. Vocês viram isso nos trabalhos, skatistas, torcidas, roqueiros. O grupo ele tem uma identidade no seu território. Vem você pensar que existiam 5 milhões de nativos antes da chegada dos europeus. 5 milhões. Seria praticamente a metade da população de São Paulo. Hoje restam no Brasil, gente, 150 mil nativos. Só esse número, esses dados mostram a dizimação de um povo. O estado do Paraná tinha cerca de 150 mil. O estado do Paraná hoje tem 10 mil nativos. E só existe ainda essa pequena parcela é porque existe uma resistência com relação a seu território. E o que eles estão brigando nessa semana do índio, do dia do índio, é chamar a atenção, bater na porta lá das autoridades e falar assim, escuta, os fazendeiros estão tomando nossas terras, as indústrias estão tomando as nossas terras, para onde a gente vai? Então não adianta ficar fazendo comemoração do índio e chegar lá e fazer discurso de respeito às etnias, se você não mantém aquilo que é mais sagrado, o solo, o terreno, para ele se reproduzir. Ah, professor, mas hoje o índio usa celular, hoje o índio usa a camisa do Flamengo, e daí? Ele deixou de ser índio, entre aspas? Ele não deixou. Da mesma forma que não precisa, por exemplo, lá, os alemães, os italianos ficarem usando aquelas roupas antigas para mostrar que é italiano, que é alemão. Ele é. Independente da vestimenta, se o cara hoje usa celular, ele foi colocado dentro desse jogo. Ele foi colocado dentro desse jogo. Se ele usa a camisa do Flamengo, ele foi colocado dentro desse jogo. Então você dizer, não, eles não são índios mais, não são nativos mais, porque eles foram aculturados. É uma blasfêmia. Muita gente defende isso. Ah, não tem que ter política para indígena, porque hoje eles já estão tudo aculturados. O que culturou? Os 6 trabalhadores da construção civil estavam perdidos em meio à floresta amazônica, no norte de Rondônia. Algumas horas antes, eles tinham corrido o mato adentro para fugir do caos que tomara o canteiro de obras da usina hidrelétrica de Giraú, onde a polícia militar reprimia o movimento grevista em 2011. Depois de andar cerca de 6 quilômetros, o grupo tentava encontrar o caminho de volta à obra, ou estrada, ou qualquer sinal de urbanidade, sem sucesso. Ao invés disso, foram encontrados. E aí tem ali, discorre a questão de um território indígena que foi alagado por uma hidrelétrica, e o objetivo da hidrelétrica é gerar energia em busca do desenvolvimento,
do progresso, só que aí você não respeita justamente a minoria. Imagina, vamos imaginar lá, você está na tua casa, na tua chácara, seja lá o que for, aí de repente os caras chegam lá com tudo, ó, suma. É o que acontece aqui. Aí passavam de helicóptero para ver o que estava acontecendo. Imagina. Aqui cenas, aqui, das fotografias do helicóptero, os caras pegavam uma flecha e jogavam o helicóptero. Era uma defesa de território, de terreno, não sabe o que está acontecendo. Sim, também. Se eu colocar assim, se eu colocar o desenho de uma cruz no quadro, o que representa para nós na cultura ocidental? Independente de ser cristão ou não. A cruz representa para nós o quê? Cristianismo. Né? Você sendo cristão ou não, você identifica a cruz como cristianismo. É um símbolo do cristianismo. Se você colocar para um índio aqui da Amazônia, são os tupinambás. Se você colocar para o tupinambá uma cruz, ele vai entender que pode ser o encontro de dois caminhos, de duas trilhas. Os hábitos, as tradições, elas são outras. Você querer forçar que um grupo, que uma minoria entenda todo o progresso, da energia, da qualidade de vida que o branco acha que é, fica complicado. São humanos, né? Aqui, olha. Vou mostrar para vocês. Senhor presidente, vou falar como líder. Deputado Carlos Sampaio. Senhor presidente! Só porque nós estamos com um problema no presidente do plenário. Gostaríamos de encerrar. É uma situação que todo mundo está vivendo. Já teve. Deputado Francisco. Vossa Excelência sempre respeitou. Vou falar nesse assunto que o deputado Francisco Costa levanta. A gente traz aqui informações com a repórter Paula Bittar, Paula. É isso mesmo, Carlos. A gente viu agora o deputado comentando de um grupo de representantes dos povos indígenas que está aqui na porta do plenário. A gente viu um grande grupo de pessoas indígenas entrando aqui no Salão Verde. Agora eles realmente estão entrando aqui no plenário, Carlos. Ótimo! Que bom isso! Que bom que a sociedade brasileira não fizesse isso. Mas lá fora no Salão Verde ainda há uma grande quantidade. A gente pode ver eles entrando agora. Pois é. Sem autorização Sem autorização? Que autorização que os brancos tiveram para entrar na terra deles? Deputados, os seguranças tentavam a todo custo impedir a entrada dos índios, até que não foi mais possível. O grupo invadiu e ocupou a área Tá certo. parlamentar. Em razão da ocupação do plenário da Câmara pelos índios, Quantos políticos desses foram ver o que estava acontecendo com eles lá? Ele suspendeu os trabalhos. O protesto é contra uma proposta de 400 Constituição que transfere do Poder Executivo para o Legislativo as decisões em relação a terras indígenas. É preciso que nós viéssemos para cá para poder mostrar que isso não poderia acontecer. Muitos deputados ficaram revoltados com a invasão. Nunca vimos respeito à democracia como a de hoje. Outros apoiaram. Então esse é um ato de resistência deles aqui. É importante que o Congresso reflita sobre essa questão. 7 ex-ministros da Justiça dos governos Lula. Tá, acabou. Que bom. Eu sou a favor. Se todo grupo que se sentisse prejudicado no Brasil se organizasse dentro de uma pauta e fizesse isso que eles fizeram, não sei se a coisa de repente estaria um pouquinho melhor. Mas sabendo o que está fazendo. Na época que eu fazia universidade, uma grande discussão aqui no Paraná foi a privatização da Copel. Tá? Porque foi uma época em que se privatizou o Banestado. Não sei aqui se alguém aqui conhece alguém, enfim, algum familiar, algum amigo que trabalhou no Banestado, Banco do Estado do Paraná. Era um banco estatal. Ninguém? Mas quando o governo do Paraná vendeu o Banestado, gente, uma galera foi mandada embora. Vendeu para o Banco Itaú. E aí começou uma política de vender mesmo, né? O Estado vai se desfazer das suas coisas e dar tudo para a iniciativa privada. Aí estavam pensando em fazer a mesma coisa com a Copel. Copel, gente, é a estatal que mais gera lucro do Estado do Paraná. Se a gente pegar os fios da Copel, a rede elétrica da Copel, o patrimônio da Copel, dá não sei quantas voltas na Terra. E aí o grupo estava pensando, não, já estava um projeto de lei aqui no Paraná de vender a Copel para multinacionais. Na época estava na universidade, houve uma mobilização, né, no centro acadêmico,
enfim, estudantes de ensino médio, universitários, para ir protestar ali no centro cívico, no palácio do centro cívico. Muita gente foi. Lógico, a polícia estava lá. O problema é que, acho que pelo menos a metade dos estudantes que estavam lá para protestar contra a venda da Copel não sabiam nem por que estavam lá. Geralmente são esses que extrapolam, que fazem besteira no movimento de protesto e causam violência, né? Porque daí a polícia chega batendo mesmo. Eles tentam restaurar a ordem no local. Mas pensem uma coisa ali, se vocês passarem hoje pela Praça Nossa Senhora de Salete, vocês vão perceber que é uma praça toda cercada, né? Tem grades ali. Não existiam aquelas grades. Aquelas grades foram colocadas ali justamente para evitar protesto ali. Uma vez o MST se instalou e ficou 3 meses ali naquela praça. Cercaram tudo aquilo ali. Nessa época da Copel, a Copel não foi vendida, né? Ela continua estatal, mas nessa época, infelizmente, você tem uma massa de estudantes que foram para o protesto sem saber o que estava acontecendo, que pisaram na bola feio. Né? Alguns estudantes entraram aqui no Palácio de Iguaçu, no Paraná, e ficaram ali para não deixar votar a venda da Copel. E aí alguns exageraram. Então, quando a polícia entrou para fazer revista, depois da saída desses estudantes de Curitiba, tinha camisinha, tinha, enfim, fezes, urina, passaram no limite. Né? E aí, muitas vezes, quando acontecem esses atos de violência, é nas pessoas que não sabem o que estão fazendo lá e querem fazer história de alguma forma. Mas a mudança da realidade, a transformação da realidade, ela existe enquanto a sociedade civil organizada age. E o que esses indígenas fizeram foi um pouco disso. Opa, não vamos entrar? Por que não vamos entrar? Estamos discutindo o nosso território, as nossas reservas. Por que eu não vou entrar? Vou entrar sim, e entraram. E aí hoje a FUNAI, o que é a FUNAI, gente? Para que serve a FUNAI? Defesa do índio. A FUNAI é uma estatal, certo? Federal, que tem um monte de gente trabalhando para estudar, analisar e defender os interesses dos indígenas, dos nativos. E hoje a FUNAI, agora, de manhã, a FUNAI diz que não vai falar sobre o assunto. Bom, se a FUNAI não vai falar sobre o assunto, quem é que vai falar sobre o assunto? A FUNAI vai falar sobre o quê? Sobre o protesto dos médicos, dos professores, dos psicólogos, dos gari? Se a FUNAI não for dar uma opinião sobre o que está acontecendo com a parcela da sociedade que ela defende, que ela estuda, ela vai dar opinião quando? Ah, mas a FUNAI não quer se colocar contra o governo. Mas, pelo amor de Deus. É que ela é submissa do governo. Mas aí a questão ética que eu digo a vocês. Entendeu? Aí a questão ética que eu digo a vocês. Muitas vezes, você profissional vai pensar assim, nossa, você está lá, né? Ixi, estou vendo que isso aqui está errado. Ah, mas eu não vou falar nada, eu vou dar uma sugestão de melhoria, porque afinal de contas é eles que me pagam. Quando acontecer isso, gente, com a carreira de vocês, pare e pense. Dá uma esfriada na cabeça. Porque aí vocês foram engolidos por esse sistema podre que a gente tem. Da hipocrisia, da falsidade, do cinismo. Ah, estão me pagando? Meu dinheiro está entrando no banco? Mesmo que eu sei que isso aqui está errado, eu não vou falar nada. Aí você está se vendendo. Você não está prestando um serviço profissional. O dia que eu não acreditar na proposta do Conosco, eu pego meu boneco e falo assim, beleza, vou dar outro lugar para você fazer outra coisa. Porque você não pode fazer uma coisa que você não acredita, gente. E hoje, infelizmente, você tem uma grande massa de população que está fazendo e não sabe por quê. Ou que não está fazendo. A FUNAI hoje não se pronunciar sobre isso é histórico. Então, se há anos atrás o governo, dia do índio, bababá, e vamos dançar e chacoalhar, porque assim, né? Quando você pensa em índio, você pensa em gente chacoalhando lá. Agora, nas vésperas de uma data
comemorativa dessa conta. Isso é histórico. Isso é ontem. Está repercutindo hoje. Aí foram para a FUNAI, né? Bom, FUNAI, e aí? O que vocês vão fazer? Não, a gente não vai falar nada sobre isso. Quer dizer, se a FUNAI não for falar nada, quem é que vai falar? Quem é que vai falar? Não querem, eles justamente não querem analisar nada disso. Eles não vão fazer nada. Não. Aí pode ser aquilo que ele colocou. Mas a FUNAI